105. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 687. Obrigado por me apoiarem até o fim. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Na Academy Drive, em São Francisco, rostos jovens e cheios de energia lotavam a rua. Neste belo fim de semana, até mesmo os alunos mais dedicados, que passavam a maior parte do dia dentro da biblioteca e do laboratório, decidiram aproveitar um tempo de qualidade com os amigos ao ar livre. Numa cafeteria na esquina, um barista de aparência jovem se apressava entre as mesas. Sob seus cabelos negros, havia um rosto limpo e bonito. Suas pupilas negras destoavam profundamente de sua idade e tinham uma profundidade que contrastava com o brilho lá fora. Seus olhos encontraram rapidamente um par de olhos verdes. Você precisa ir embora. Banhar-se na luz do sol que entrava pela janela realçava seus cabelos loiros. Seus olhos marejados expressavam um desejo profundo de que ele ficasse, mas ele não conseguia responder à sua mensagem. Li Ming desviou o olhar, soltou um suspiro e colocou delicadamente a xícara de café sobre a mesa. Sinto muito, Louise. Aconteceu algo com a minha família e eles não têm mais condições de me sustentar enquanto estudo no exterior. Seu pai era doutor na Academia de Ciências. O trabalho do pai o inspirou desde cedo e ele possuía um talento extraordinário para a ciência. Sempre se interessou por ciência. Além de ler livros científicos relevantes, também escrevia artigos. Após concluir o ensino médio, ele foi admitido na Universidade Estadual de São Francisco graças às suas excelentes notas no TOEFL e no SAT, onde se formou em bioengenharia. No entanto, perto da formatura, recebeu más notícias da família. Há 3 anos, para custear sua cara mensalidade escolar, seu pai, que era humilde e honesto, juntou uma quantia que não deveria ter sido juntada e ajudou uma pessoa que não deveria ser ajudada. Normalmente, não seria grande coisa, mas a pessoa com quem ele se envolveu foi o diretor Lee, do Instituto de Pesquisa em Ciência dos Materiais. Há uma semana, a cúpula da Academia de Ciências ordenou repentinamente que investigasse minuciosamente as irregularidades no sistema. O diretor Lee foi imediatamente demitido, juntamente com vários outros funcionários. Aparentemente, o caso estava relacionado ou indicado ao Prêmio Nobel, o que gerou grande repercussão e chegou a alertar a Comissão de Inspeção Disciplinar. Os problemas iniciais, que eram pequenos, foram ampliados. Se a mãe não tivesse gasto as economias da família, o pai não só estaria sendo investigado, como já estaria preso. Para resolver a situação, a família já gastou 600 mil. A família não tinha mais dinheiro para sustentá-lo. Os olhos da menina chamada Louise começaram a lacrimejar lentamente. Você vai desistir de 3 anos de estudo e desistir de mim? Li Ming estava com medo de encarar o olhar determinado dela. Ele disse baixinho. Desculpe, você é uma boa menina. Eu não sou bom o suficiente para você. Trabalhar meio período na cafeteria não foi suficiente para sustentá-lo em seu último ano de escola. Ao ouvir a resposta, a tristeza nos olhos de Louise foi substituída por determinação. Não preciso do seu pedido de desculpas. Então ela jogou um jornal na mesa e olhou diretamente nos olhos de Li Ming. Eu já te inscrevi. Li os romances que você escreveu antes. Você tem capacidade para competir nisso. Isto é. Li Ming fez uma pausa por uns segundos enquanto olhava para o jornal e lia a manchete. Menor a Future Technology, em parceria com a Warner Bros., está criando uma obra-prima de ficção científica em realidade virtual de nível internacional. Roteiros do mundo todo estão sendo aceitos. Maior. Mas o que o atraiu não foi a manchete, e sim as frases seguintes. A submissão de trabalhos está limitada aos idiomas chinês e inglês, e o gênero é ficção científica. O concurso selecionará 10 obras. A Future Technology assinará contrato com os 10 vencedores e pagará $1 milhão para adquirir os direitos de adaptação. Caso a obra ainda não tenha sido publicada, a Future Technology se compromete a facilitar sua publicação. O prazo para a submissão é de 1 semana, sem limite de palavras. Trabalhos já publicados não estão excluídos, desde que seja apresentada a comprovação dos direitos autorais. Os interessados podem submeter seus roteiros no site oficial da Future Technology, $1 milhão americanos, se eu tiver esse dinheiro. Li Ming ficou entusiasmado com a oportunidade, mas logo em seguida balançou a cabeça negativamente.
Com um prêmio tão atraente, todos os autores de ficção científica do mundo tentariam ganhá-lo. Ele era apenas um escritor amador. Embora já tivesse compartilhado seus trabalhos em fóruns de ficção científica e publicado em revistas em seu país, não tinha coragem de competir neste concurso de nível internacional. Mesmo que lhe submetesse seu trabalho, este seria esquecido na enxurrada de submissões. Você vai simplesmente desistir? Louise olhou para ele. Não se trata de desistir ou não. Em vez de apostar na probabilidade, era melhor comprar um bilhete de loteria. Então você não está disposto nem a tentar. A voz dela dissipou a hesitação no peito de Li Ming. Isso mesmo. Será que agora tenho medo até de tentar? Eu disse, com arrogância, que queria me tornar um escritor mundialmente famoso, ter minha obra traduzida em 12 idiomas e subir com orgulho ao pódio do Prêmio Hugo. Agora, porém, uma oportunidade está diante de mim e, diante de uma oportunidade que pode mudar meu destino, não tenho coragem de agarrá-la. Eu. Louise observava. Segurou sua mão e lhe deu coragem com seu carinho. Eu li seu romance. Foi a primeira vez que me fascinei por ficção científica. Sabe, eu nunca tinha lido esse tipo de história antes. Obrigado. Ao ver o olhar encorajador dela, Li Ming não hesitou mais. Uma expressão radiante voltou ao seu rosto e ele largou a bandeja que tinha nos braços. Vá embora agora. Vou dizer ao seu chefe que você se demitiu. Li Ming assentiu sinceramente e saiu correndo. Ele só tinha uma semana, então cada segundo era valioso. Depois de voltar correndo para o apartamento, bateu a porta e trancou-se no pequeno quarto. Arrastou uma caixa de papel debaixo da cama, onde guardava inúmeros roteiros que havia escrito antes. Havia contos e publicações extensas. Ele abriu o computador, obrigou-se a entrar em estado de fluxo no menor tempo possível e colocou os roteiros à sua frente. Ele sabia que se enviasse um roteiro qualquer para o concurso, não teria a menor chance de ganhar. Mas esses roteiros eram inúteis? Não. Foi por causa deles que sua perspectiva sobre ficção científica se consolidou. Cada palavra contida nesses roteiros foi escrita com o coração, assim como os tijolos que construíram o arranha-céu em seu coração. Naquela semana, ele se trancou no quarto. Além de ir ao banheiro e comer, não saiu do quarto em momento algum. Seus dedos digitavam furiosamente no teclado, deixando rastros de tinta. Sem nenhum outro pensamento em mente, sentia seus pensamentos fluírem. As cenas já haviam aparecido em suas histórias antes, agora ele só precisava juntá-las para formar um quadro completo. E apostar no destino dele. Finalmente, quando o sétimo raio de sol atravessou as persianas, ele digitou o último ponto, ergueu os olhos com seus olhos de panda e fitou o relógio na parede. Faltam 5 horas para o prazo final. Ele conseguiu. Ele copiou e colou a história antes de clicar em enviar. 300.000 palavras em uma semana excediam em muito seus limites, mas quando conseguiu concluir essa façanha, sentiu apenas calma e paz. Nome: Cortina Temporal. Envio concluído. Independentemente do resultado, ele já havia feito todo o possível. Ele só queria apagar a luz e dormir. Mas antes que pudesse chegar à cama, adormeceu sobre a mesa. 2 semanas de espera angustiante. Finalmente, ele recebeu um e-mail da Future Technology. Com emoções inexplicáveis e complexas, clicou no e-mail com os dedos trêmulos. Ao ler a primeira linha do e-mail, seu coração parou de bater. Menor parabéns, seu romance foi selecionado. Entre 170.281 inscrições, sua obra foi escolhida. Sinta-se orgulhoso de si mesmo maior. Seus olhos se encheram de lágrimas. Desde pequeno, sua mãe o ensinou que homens não devem chorar com facilidade. Mas, apesar de saber disso, as lágrimas rolavam incontrolavelmente e respingavam no chão. Ele pegou um celular e ligou para Louise. Encontre-me na cafeteria. Tenho algo que quero lhe dizer pessoalmente. Houve um longo silêncio ao telefone. Espere por mim. Louise desligou o telefone. Ele tomou um banho, vestiu roupas limpas e seu cansaço desapareceu. Empurrou a porta e banhou-se novamente sob o sol brilhante. Sob o céu azul e as nuvens brancas, sentiu uma certa nostalgia. Tudo na rua passou de preto e branco para colorido. Ele viu a beleza da vida novamente. Ele parou um táxi. Ao entrar no táxi, ele ligou para a mãe para dizer que ela não precisava se preocupar com a mensalidade da escola.
Não demoraria muito para que ele recebesse uma grande quantia em dinheiro. Ele não só poderia pagar a mensalidade e as despesas de moradia, como também poderia mandar dinheiro para casa. Não se preocupe, não era dinheiro sujo. Era minha recompensa. O táxi parou na cafeteria. No instante em que saiu do carro, ele viu uma figura jovem e bonita. Louise pulou em cima dele e se aconchegou em seus braços. Não diga nada. Se você tiver que ir embora, eu vou com você. Não, não precisa. Li Ming balançou a cabeça enquanto encarava nos olhos. Por quê? Os olhos de Louise se encheram imediatamente de lágrimas de tristeza. Por quê? De repente, seu rosto se iluminou com um lindo sorriso. Eu ganhei. Os dois se abraçaram com força. Lágrimas rolaram por seus rostos, mas não eram de tristeza. Muito obrigado por me apoiarem até o fim. Seu desgraçado, eu pensei. Louise deu um soco nele, em meio a lágrimas. Li Ming deixou que suas lágrimas e seus punhos o atingissem no peito. Lágrimas também rolaram pelo rosto dele, mas ele sorria. A Future Technology nos convidou para a assinatura e cerimônia na Ilha de Couro. Eles vão nos fornecer os ingressos. Louise, você quer ir comigo? Sim, eu vou. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 688. Cortina do tempo. O fascínio da Future Technology era realmente sem precedentes. A empresa recebeu 170.281 roteiros, o que equivalia ao número de anúncios em alguns sites de romances online. É claro que não foi apenas o nome Future Technology. O valor de 1 milhão em prêmios também teve um papel importante. A quantidade enorme de documentos tornava impossível concluir o processo de revisão manualmente. Era hora de o assistente de Jiang Shen entrar em ação. Para Jiang, não havia diferença inerente entre 170.281 e 1.782. A velocidade de processamento do computador quântico permitia ler bilhões de palavras em um instante. O único problema era que, por ser apenas uma inteligência artificial intermediária, embora tivesse a capacidade de pensar, não possuía emoções humanas. Sem emoções, ela obviamente não entenderia a beleza escondida nas palavras e seria impossível para ela avaliar as submissões. Ela só poderia filtrar o texto com base nas configurações definidas por Jiang Shen. Tudo que tivesse menos de 100.000 palavras era eliminado. Era muito difícil reescrever aquilo em um roteiro com uma trama que pudesse preencher um filme de 3 horas. Obras com mais de 1 milhão de palavras também foram removidas. Ele planejava fazer um filme, não uma série dramática. Obras com mais de 50 erros gramaticais, lógica falha e furos óbvios no enredo estavam entre os fatores considerados. Restaram apenas alguns milhares de obras após essa triagem. É claro que pode ter havido ouro misturado à areia, mas a qualidade das obras restantes seria certamente superior. A primeira rodada de seleções levou 5 segundos, mas a segunda rodada levou 2 semanas. Sob a liderança de Nolan, os funcionários da Warner Bros. Começaram a revisar manualmente o conteúdo em inglês. As obras em chinês ficaram a cargo do Future Group. Para garantir imparcialidade e transparência, a Warner Bros. Convidou a Associação Mundial de Ficção Científica, patrocinadora do Prêmio Hugo, para participar do processo de seleção. Obviamente, as opiniões dos jurados serviam apenas como referência e não influenciaram diretamente os resultados da seleção. Após 2 semanas de seleção, finalmente, após muita expectativa, a Future Technology e a Warner Bros. Anunciaram conjuntamente os vencedores em seu site oficial. Todos os vencedores receberão o reembolso das despesas com passagens aéreas para participar de uma grande cerimônia de premiação na Ilha de Couro e assinar contrato com a Future Technology. Ao final da cerimônia, Jiang Shen foi visitar Nolan. Ao todo, foram selecionadas 10 obras, mas ainda era necessário debater para escolher a melhor. Todo o evento custou um total de 15 milhões de dólares americanos para selecionar o roteiro certo. A disposição da Future Technology em investir certamente fez com que o Sr. Nolan se sentisse sob imensa pressão. Quando se encontraram, ele disse: se o nosso objetivo era apenas gerar expectativa, não investimos demais. Mas, pelos resultados, nossa recompensa é satisfatória, não é? Jiang Shen sorriu. Nolan exibiu uma expressão de impotência. Não posso discordar desse ponto, e somente desse ponto. Em todos os trabalhos submetidos ao Future Technology, havia obras de escritores emergentes,
bem como romances que já eram populares há muito tempo e tinham grande demanda por adaptações. Obviamente, não eram apenas os fãs de filmes de ficção científica que participavam, mas também os próprios escritores do gênero que demonstravam grande entusiasmo por esse concurso aberto. À medida que analisavam a lista de cima para baixo, Jiang Xin trocava opiniões com Nolan, uma a uma. E quanto à Civilização, de Ian M. Banks, a mais famosa ópera espacial de ficção científica dos anos 80. É muito difícil adaptar uma série de romances. Nolan deu de ombros, sem rodeios. E quanto à Poeira nos Olhos de Deus, a história de Larry Niven sobre o primeiro contato entre humanos e criaturas extraterrestres inteligentes é muito interessante. A equipe da expedição, composta por oficiais da Marinha, soldados, empresários e cientistas, também era empolgante. A abordagem deles, em caso de contato com criaturas inteligentes não humanas, devemos presumir que o outro lado é hostil, também é bastante interessante. Esse livro está na minha lista de favoritos. Nolan riu. Ah, pode me falar sobre os sortudos da sua lista. Além disso, tem Fogo no Abismo. Eu costumava discutir a possibilidade de adaptar essa obra-prima da ficção científica com meu irmão mais novo, Jonathan, mas finalmente decidimos que não conseguiríamos filmá-la. Não é possível fazer isso. É verdade. A escala do universo descrito neste livro é imensa. 3 mundos e inúmeras raças, nem mesmo a Industrial Light and Magic consegue recriar a essência desta obra. Nolan olhou para Jiang com os olhos cheios de esperança. Será que a tecnologia de realidade virtual da Virtual Image conseguiria? Ao ouvir a pergunta de Nolan, Jiang Shen fez um leve estrabismo. Em teoria não há problema, mas com 3 mundos, o ciclo de produção provavelmente será bastante longo. Nolan também sabia que sua proposta era impossível, então suspirou. É uma pena mesmo. Mas, ao percorrer a lista, ele se deparou com um nome desconhecido. Cortina do Tempo. O que é isso? Ah, isto. Ah, eu estava pensando em te recomendar, disse Jiang Xin com um sorriso. Autor. Li Ming? Christopher franziu a testa, pois nunca tinha ouvido falar desse nome. Embora as obras não estivessem rigidamente ligadas aos nomes dos autores, como ele nunca tinha ouvido aquele nome antes, instintivamente colocou seus óculos escuros. No entanto, Jiang Shen não se importou e começou a apresentar o enredo. Este livro está na minha lista de candidatos. Embora a escrita e a construção dos personagens não sejam tão refinadas, a profundidade do pensamento é inesperadamente de nível de mestrado, e o ponto de vista também é muito fascinante. Em 2070, o clima do planeta não é mais adequado para a sobrevivência humana, nem o clima espacial. A Federação Internacional de Astronáutica lançou uma nave de colonização chamada Borderlands, rumo a Kepler 22b, a 600 anos-luz de distância. Devido aos efeitos da velocidade da luz, quando os habitantes das terras da fronteira chegaram a Kepler 22b, dezenas de milhares de anos haviam se passado desde sua partida. Ao entrarem nessa terra alienígena, descobriram ruínas da civilização humana e de espécies alienígenas. Evidências sugeriam que uma segunda nave de colonização havia sido lançada pela Federação Internacional de Astronáutica um ano depois de 2070. Eles simplesmente não sabiam porque estavam à frente na escala temporal e haviam desaparecido há tanto tempo. A civilização extraterrestre no planeta ainda estava em sua infância, mas não se sabia se eram povos indígenas iluminados pelos remanescentes da civilização humana ou se eram originários da própria Terra. O que é ainda mais interessante são as histórias posteriores. Os conflitos e o suspense são cuidadosamente orquestrados. Não vou estragar a surpresa, você deve ler por si mesmo. Só pela sua descrição, essa história certamente parece interessante. Mas como você escolheu esse livro dentre tantas obras? Perguntou Nolan. Eu não escolhi isso, mas minha assistente me recomendou, respondeu Jiang. Isso deixou Jiang Xin extremamente confuso. Que lógica Jian, sem qualquer noção de emoção ou estética, usou para recomendar essa obra a ele? Jiang Xin perguntou a Jian antes, mas ela não soube responder. Ela apenas usou uma resposta vaga e evasiva, porque é interessante. Embora o tema fosse impressionante, não era excepcional por definição. O conceito de tempo não era novidade no mundo da ficção científica. Embora o assunto tenha evoluído para uma discussão sobre civilização, esse ponto não acrescentou muita complexidade. Mas,
Após ler a obra, Jiang Shen teve que admitir que Jean não havia mentido para ele. A obra era realmente fascinante. É muito cedo para tomar uma decisão. Vou voltar, ler este livro e te dou uma resposta amanhã. Então Nolan se levantou e olhou para Jiang Shen. Estou ansioso para receber suas boas notícias. Jiang Shen sorriu. Nolan ergueu as sobrancelhas e sussurrou em tom de brincadeira. Sempre fui exigente com o roteiro. Acredite em mim, você vai adorar. Um Horror Post-Apocalíptico capítulo 689. Um visitante inesperado. Só 3 dias depois Nolan respondeu a Jiang Shen. Tomei minha decisão. Tanto eu quanto Jonathan achamos o romance espetacular, e ele já começou a adaptar o roteiro. É incrível que um autor desconhecido tenha conseguido escrever uma obra tão fantástica. Jonathan era o irmão mais novo de Christopher, mas também um roteirista de Hollywood bastante conhecido. O filme Memento, dirigido por Christopher, foi baseado no conto Memento Mori, escrito por Jonathan. Em 2002, Jonathan também ganhou o Oscar de melhor roteiro original na 74ª edição do prêmio por este filme. As adaptações do roteiro e do filme de seu irmão tinham um denominador comum. Temas escuros. Temas incrivelmente sombrios e deprimentes. Seja em Batman, O Cavaleiro das Trevas ou Interestelar, temas sombrios permeavam os filmes. Era o impacto que causavam na mente dos espectadores que os atraía para o mundo criado por eles. Embora Jiang Shen tenha ficado surpreso com a atitude contrastante de Nolan em relação à Cortina do Tempo, ele não aprofundou o assunto. Cortina do Tempo já estava em sua lista de favoritos, e o fato de ser uma obra de An também o agradou. Ao mesmo tempo, a Virtual Image começou a criar cenas de realidade virtual para Kepler 22b, Borderlands e Aliens. As filmagens seriam feitas em um ambiente de realidade virtual e não no tradicional set de filmagem com tela verde, no qual os atores tinham que usar a imaginação. Hans Zimmer foi o responsável pela trilha sonora. Ele foi o compositor das trilhas sonoras de obras-primas como Piratas do Caribe, A Origem e outros filmes renomados. Esta seria sua 6ª colaboração com Nolan. Embora o elenco ainda não tivesse sido definido, o roteirista, o diretor e a equipe da trilha sonora seriam os mesmos do filme Interestelar. De acordo com o contrato assinado entre a Warner Bros. E a Future Technology, o filme seria cofinanciado por ambas as partes. Esperava-se que a adaptação do roteiro fosse concluída em meados de dezembro, enquanto as filmagens começariam após o Natal. Diante de jornalistas e fãs fervorosos, Nolan fez um anúncio em frente às câmeras. Você provavelmente nunca ouviu falar do romance Time Curtain, mas isso não vem ao caso. Você deve ter ouvido falar de mim e do meu irmão. Acredite em mim, não vou te decepcionar. Não posso revelar detalhes do filme, mas uma coisa que posso te dizer é que a Virtual Image Company criará um universo para o nosso filme. Os aplausos da multidão demonstraram o entusiasmo do povo. Para um blockbuster co-investido com a Warner Bros., o próprio Jiang Shen estava cheio de expectativas. Os fatos comprovaram que as notícias de entretenimento sempre terão mais mercado do que as notícias sérias. Antes do Natal, a internet debateu acaloradamente quais estrelas de cinema estrelariam Time Curtain. Chegou ao ponto de a notícia de que o primeiro chip de grafeno para supercomputador do mundo, desenvolvido pela Future AV Industrial, superaria os da Intel, Qualcomm e outros fabricantes internacionais de chips renomadas, ser ignorada pelo público. Talvez a mídia e o público já estivessem acostumados com os resultados incríveis do Future Group, então não foi surpresa que eles estivessem liderando a corrida dos chips de grafeno. A produção começou discretamente, com o primeiro lote de 100.000 ultrachips embarcado no navio rumo ao porto de Wangai. Foi só então que a mídia ocidental finalmente percebeu. O embargo de chips que a UA impôs à UA foi, portanto, silenciosamente quebrado. No entanto, isso enfureceu a Intel. Quando o Departamento de Comércio da UA anunciou o embargo, Kozik expressou dúvidas de que o embargo fosse simplesmente sem sentido. Um embargo unilateral apenas forçaria a UA a desenvolver ultrachips de forma independente, além de fazer com que a Intel perdesse encomendas do centro de supercomputadores da UA. E suas preocupações se tornaram realidade. O Ultrachip Dragon Cavalry X1 não apenas rompeu o embargo da UA, como também pôs fim à longa dependência do país em relação aos ultrachips da UA.
Ao mesmo tempo, o fornecimento da arquitetura Lix pela Futura e a Via Industrial a Godson Technology também mudaria completamente o padrão bipolar do mercado de processadores, dominado pelas arquiteturas x86 e ARM. Além disso, segundo rumores, após o Centro de Supercomputadores de Guangzhou anunciar a eficiência operacional do Tianyu 2 após a troca de núcleo, o Dragon Calgary X1 imediatamente atraiu a atenção da Suíça. Atualmente, a Futura e a Via Industrial está negociando com o Centro Nacional Suíço de Supercomputadores, CSCS, para encomendar a construção do supercomputador mais rápido da Europa. A Futura e a Via Industrial começou a conquistar a cota de mercado da Intel na Europa. Kozik, que acabara de receber a licença da patente da tecnologia de grafeno, começou a se sentir inquieto novamente. Se a Intel não se esforçasse, provavelmente enfrentaria o mesmo destino da Kodak. Um forte senso de urgência deu origem a novas tecnologias. Em meados de dezembro, a Intel realizou uma conferência de imprensa anunciando que os primeiros chips de grafeno baseados na arquitetura derivada de x86 seriam usados em PCs, smartphones, tablets e outras áreas. A empresa também prometeu aos investidores que investiria pelo menos 1,5 bilhão de dólares em pesquisa e desenvolvimento de chips de grafeno até 2018. No terceiro dia após a conferência de imprensa da Intel, a Qualcomm, a AMD, a Nvidia e outras empresas também realizaram conferências de imprensa para divulgar suas conquistas em pesquisa de chips de grafeno. Comentaristas de notícias brincaram dizendo que essas coletivas de imprensa eram simplesmente reuniões de acionistas não anunciadas. Elas não tinham o objetivo de promover o produto, mas sim de salvar os preços instáveis. E isso era de fato verdade. Quando os investidores perceberam que as empresas em que investiam não estavam desperdiçando recursos em pesquisa, seu ânimo começou a se estabilizar e eles pararam de se desfazer das ações. O silêncio da Futura e a Via Industrial permitiu que as expectativas de investimento aumentassem e a alta dos preços das ações finalmente trouxe alívio aos fabricantes de semicondutores. Graças a Deus, pelo menos eles puderam aproveitar o Natal felizes. O Natal estava chegando, e a Ilha Coro estava repleta do espírito natalino. Árvores de Natal enfeitavam as frentes das lojas, e vimes e fitas decoravam as casas. Havia meninas de saias curtas por toda parte nas ruas. Devido à sua história como colônia britânica, o Natal era um feriado importante, perdendo apenas para o Ano Novo Lunar nesta ilha. Era um dos feriados oficiais de Xin. No entanto, devido ao clima, era impossível ver um Papai Noel de verdade na ilha. Se alguém estivesse usando um casaco vermelho grande, certamente teria uma insolação. Na Ilha de Coro, onde todas as estações são verão, a neve era apenas uma fantasia irreal. Neste momento, na mansão situada no extremo sul da ilha, reinava o mesmo espírito festivo. Com a ajuda de drones, a ESA, vestindo apenas uma saia natalina curta, decorava cada canto da casa. Em comparação com o próprio feriado, ela gostou mais de decorar a casa. A alegria de Jiang Shen era vê-la trocar de roupa e vestir a saia curta e a regata. Não. Espere até eu terminar de decorar a casa. A Esa se agarrou à escada enquanto escondia o rosto vermelho nos delicados enfeites pendurados na árvore de Natal. Ela mordeu os lábios suavemente enquanto implorava em voz baixa. Mas ela não percebeu que sua voz suave não soava nada sincera. Pelo menos aos olhos de Jiang Shen. Já te ajudo. Não. A Esa colocou as decorações no topo da escada e fechou os olhos. Seus longos cílios tremiam ao ritmo do seu coração. Observando sua expressão tímida, Jiang Shen começou a se aproximar com um sorriso malicioso. Mas, quando ele estava prestes a... Ding-dong. O som de um sino veio da sala de estar. Tem alguém aqui? A Esa corou, saltou da escada e correu para o quarto. Ela preferiria se matar a deixar Natasha ou Xiaoxiu verem suas roupas. Como havia um convidado, Jiang Shen teve que parar e descer as escadas. Mas, justamente quando passava pela janela, viu alguém que não esperava do outro lado. Hermione. Emma Watson. Um ouro post-apocalíptico capítulo 690. O pedido de Emma Watson havia optado por uma maquiagem leve. Vestia um vestido branco e sandálias de praia estilosas. Sua aparência era digna, mas também imponente como a de uma rainha. Com seus lábios vermelhos, ela parecia divertida e encantadora. No entanto, ao tocar a campainha, sua expressão não era tão calma quanto a de Hermione,
mas sim um tanto artificial e ansiosa. Sim, as pessoas sempre associavam Hermione. Se ela estrelasse algum filme, a maioria das pessoas nunca diria olha, esse é o filme de Emma Watson. Em vez disso, diriam, olha, a atriz é Hermione. Emma ficou famosa ainda jovem, mas, como todos os outros adolescentes de Harry Potter, ela não teve muitos papéis de destaque fora da série. Para ela, toda a sua vida estava destinada a ser interpretada por Hermione Granger. Aos 10 anos, ela derrotou milhares de garotas da sua idade e conquistou o papel de Hermione. Dada a imensa influência da série de filmes Harry Potter, não seria exagero dizer que ela teria dificuldades em construir sua carreira de atriz além da personagem Hermione Granger por um longo tempo. Para um ator, essa fraqueza era fatal. No entanto, a parceria entre o Futuri Group e a Warner Bros. Permitiu que ela vislumbrasse uma esperança. Naquele momento, o mundo exterior debatia acaloradamente sobre o filme que usaria a tecnologia de realidade virtual pela primeira vez e quais atores e atrizes sortudos seriam selecionados. A Warner Bros. Tinha muitos atores e todos queriam uma oportunidade. Emma era apenas mais uma. Embora tivesse uma boa reputação, ela não havia ganhado um Oscar e não podia ser considerada uma estrela de cinema de primeira linha em Hollywood. Foi difícil competir pelo papel com suas colegas. Mas ela ainda tinha uma chance de lutar. Dada sua parceria com Futuri Biologia no fornecimento de suplementos nutricionais, se o Futuri Group fizesse uma recomendação, a Warner Bros. Consideraria seriamente a proposta do seu parceiro. Embora não tivesse qualquer hipótese de ser a protagonista numa produção com um investimento de quase 100 milhões de dólares, ainda poderia concorrer a um papel secundário. Ontem, o agente dela conversou com ela, na esperança de que ela conseguisse essa oportunidade. O agente chegou a insinuar que ela deveria tomar a iniciativa de falar com Jiang Shen sobre isso. Meu Deus, isso é loucura. Como alguém com alta autoestima, esse pedido era simplesmente inaceitável para ela. Ela sempre tentou assumir o papel de mulher empoderada e falou sobre o politicamente correto. Enquanto seus pensamentos estavam à flor da pele, a tela da porta se iluminou. Posso ajudar? Perguntou Jiang Shen, com um tom amigável. Ela respirou fundo, ajustou seu humor e sorriu para Jiang Shen na tela. Você não vai me convidar para entrar? Jiang Shen fez uma expressão de súbita compreensão e deu-lhe um sorriso amigável. Foi um erro meu. Com um som metálico, o portão se abriu. Emma olhou para o portão aberto, respirou fundo novamente e entrou. Após caminhar pela calçada de mármore, Emma estava preparada para bater na porta, mas a porta se abriu. Uma linda garota abriu a porta. Ela tinha cabelos levemente cacheados e olhos cor de safira. Olá, eu sou Emma Watson. Aesa. A garota piscou os olhos. Depois de me apresentar, ela se virou. Por favor, venha comigo, o mestre estará esperando na sala de estar. Embora tivesse conhecido Jiang Shen na festa e soubesse de seu jeito tranquilo, ela se sentiu um pouco nervosa sentada no sofá em frente a ele. A garota chamada Aesa estava servindo uma xícara de chá preto para ela. Depois de agradecer a Aesa, ela tomou um gole delicado e olhou para Jiang Shen. No entanto, quando ela e Jiang Shen se sentaram frente a frente, ela ficou em branco e esqueceu o discurso que havia preparado. O chá está bom? Jiang Shen sorriu e perguntou para quebrar o gelo. Emma sentiu rapidamente e disse, muito saboroso. Acho que a senhorita Emma certamente não está aqui para tomar chá da tarde comigo. O que posso fazer por você? Ela tinha as mãos firmemente entrelaçadas e os polegares apoiados nos joelhos. Finalmente, tomou uma decisão. Emma olhou para Jiang Shen com confiança e fez seu pedido. Espero participar do time Curtain. Jiang Shen olhou para ela, um tanto perplexo. Abriu as mãos e disse. A Virtual Image, do Futuri Group, é responsável apenas pelo suporte técnico e não participa das filmagens de time Curtain. Se não me engano, a exibição deve acontecer em Los Santos. Participei da exibição há alguns dias. Ah, é? O resultado? Perguntou Jiang Shen. Ainda sem notícias, disse Emma, constrangida. Em vez de responder ao pedido dela, a próxima pergunta de Jiang Shen pareceu irrelevante. Você já leu o livro? Sim. Emma assentiu com a cabeça. A Futuri Technology comprou os direitos autorais de Time Curtain de Limine. O livro digital agora pode ser baixado do site da Futuri Technology lido online. Então, na sua opinião,
Qual personagem do livro combina mais com você? Perguntou Jiang Shen com um sorriso. Fiz o teste para o cargo de vice-capitão, mas havia muita gente concorrendo, e receio que vou perder. Ela não foi ao Warner Bros., mas sim visitou o sócio da Warner Bros., o que certamente pareceu suspeito. Para alguém com uma autoestima tão elevada, fazer um pedido desses foi realmente difícil. Mas quando ela percebeu que essa personagem era crucial para sua carreira de atriz, falou em tom sincero. Espero que você possa me ajudar. Inteligente, sábia, corajosa, igualitária, natural da Inglaterra, muitas qualidades em uma só personagem. A vice-capitã Jennifer poderia ser considerada perfeita para interpretar Emma. Jiang Shen, que cresceu assistindo a Harry Potter, também ficou muito interessado em ver Hermione em seu próprio projeto. Mas ele não esperava que a digna senhorita Hermione baixasse a cabeça e lhe pedisse um favor. Seria possível que o que a mídia sugeria, que sua imagem de ativista era apenas uma fachada, fosse verdade. Jiang Shen olhou para Emma, intrigado. Não se engane, ele não tinha más intenções, estava apenas brincando. Como você quer que eu te ajude? O belo rosto de Emma ficou vermelho escuro, e até seus olhos se contraíram. Eu? Perguntou Jiang Shen, com um tom de quem já sabia de algo. Quero que você me ajude a convencer o Nolan a me escolher para o papel de vice-capitã no filme. Ela rapidamente articulou uma frase que jamais teria dito antes. Ela queria encontrar um buraco no chão e se enterrar lá dentro. Jiang Shen olhou para Emma, esboçando um meio sorriso. E quanto aos outros atores que estão competindo de forma justa? A última vez que ouvi falar de Nolan, ele disse que Kristen Stewart, que interpretou Bella em Crepúsculo, também fez teste para o papel. Raramente há competição justa nas audições de Hollywood, a menos que seja para um papel coadjuvante, sussurrou Emma, em tom desafiador. Era óbvio que ela não estava acostumada a pedir favores. Ah, é? A senhorita Emma quer usar as minhas conexões. O rosto de Emma estava tão vermelho que parecia que ia sangrar. Seus lábios mordidos quase pareciam roxos. Eu posso te ajudar, disse Jiang Shen. É? Emma ficou chocada. Inicialmente, ela pensou que Jiang Shen faria exigências inapropriadas e estava prestes a simplesmente ir embora. Mas as palavras de Jiang Shen a surpreenderam. Sem qualquer condição, ele concordou em ajudá-la. Ao ver o choque de Emma, Jiang Shen perguntou com um sorriso. Você tem alguma pergunta? Não. Emma balançou a cabeça rapidamente. Após uma breve pausa, ela sussurrou. Obrigado. Sem problema. Jiang Shen sorriu. Já que você assinou um contrato de patrocínio de longo prazo com a Future Biology, aumentar sua influência também nos ajudará. E eu, pessoalmente, estou ansioso para ver seu desempenho. Sua ansiedade e tensão desapareceram repentinamente. Um sorriso confiante voltou ao rosto de Emma. Não vou te decepcionar. Desde o momento em que ela tocou a campainha até agora, foi a primeira vez que Jiang Shen conseguiu ver um vestígio de Hermione. Quando Emma saiu, Jiang Shen viu a Yes olhando para ele com curiosidade. Ele bagunçou o cabelo dela. Em que você está pensando? Que estranho. A Yes inclinou a cabeça enquanto desfrutava da massagem de Jiang Shen. Estranho? Você não fez nenhuma exigência. Será que eu sou esse tipo de pessoa? Jiang Shen lançou um olhar severo para Yes enquanto resmungava. Eu não sou tão doente assim, sou, embora eu concorde, é uma proposta tentadora. Ao mesmo tempo, Emma se virou no portão e sussurrou algo para si mesma. Que pessoa estranha. Ela balançou a cabeça negativamente, parou um táxi e desapareceu no final da rua. Um Horror Post-Apocalíptico capítulo 691. A nova descoberta do Dr. Amos. O pedido de Emma fez Jiang Shen perceber o problema na seleção de papéis para o filme. Com a ideia de que sugerir uma ou duas pessoas não faria diferença, quando Jiang Shen ligou para Nolan, mencionou o nome de Liu Yao. Não há problema nenhum com a senhorita Watson, sua atuação e talentos são excelentes. Ela e Kristen são ótimas candidatas para o papel da Capitã Jennifer. Já que foi um pedido seu, dar o papel a ela não é problema nenhum. Só. Quem é Liu Yao? Nolan franziu a testa. Ela é minha amiga. Se for conveniente, dê ela um papel menor. Ela tem experiência como atriz? Perguntou Nolan, preocupado. Não se preocupe, ela é bastante famosa em Suas habilidades de atuação são ótimas. Então não há problema,
Daremos a ela a oportunidade de participar da seleção. Mas se ela não for selecionada, não tem problema se ela não for selecionada, basta dar a ela uma oportunidade de avaliação. Se ela não se encaixar, é só substituí-la por outra pessoa. Não precisa se preocupar, disse Jiang Shen. Nolan assentiu com a cabeça. Ele estava preocupado principalmente com a possibilidade de Jiang Shen exigir um papel para ela à força. Seria desagradável para ambos os lados se ele tivesse que trocar a pessoa, portanto, avisou Jiang Shen com antecedência. Sou muito exigente na escolha dos meus papéis, diga a ela para se preparar. Sem problemas. Jiang Shen desligou o telefone antes de ligar para Liu Yao. Olá. Você sentiu minha falta? Sinto tanta saudade. Por que você se lembrou de me ligar? Disse Liu Yao, alegremente. Não posso te ligar se não tiver nada para fazer? Jiang Shen riu. Claro que não. Você vai ficar livre em breve. Felizmente, acabei de terminar um filme e agora estou no meu período livre. Minha agente está me ajudando a entrar em contato com o próximo filme e desta vez ela recomendou que eu tentasse o papel principal feminino. Protagonista feminina. Ah, que pena, disse Jiang Shen com pesar. Eu te ajudei a conseguir um filme, mas infelizmente é só um papel secundário. Esquece. Liu Yao fez uma pausa por um instante. Um papel secundário? Espera aí, que filme é esse? Acho que o nome é Cortina do Tempo. Cortina de Tempo? Liu Yao ficou perplexo. Claro que ela já tinha ouvido falar do nome. Era o filme coproduzido pela Warner Bros. E pela Future Technology. O filme era baseado em um romance de um escritor. Qualquer romance que recebesse prêmios internacionais teria grande repercussão no país. Participar deste filme certamente ajudará muito a sua carreira de atriz. Ela simplesmente não achava que Jiang Shen se lembraria dela por um filme tão importante. Sou apenas uma amante. Vírgula. Você não está interessado? Então darei o cargo a outra pessoa. Olá. Que se dane você. Não me intimide. Lágrimas escorreram por seus lábios sorridentes. Ela esfregou os olhos e disse timidamente. A voz dela tremia por causa da emoção. Ah, vou parar de te provocar. Já mencionei isso para o diretor. Compre uma passagem para Los Santos e vá assistir ao filme no Warner Bros. Eu te amo muito, beijos. Não fique tão feliz ainda, estou aqui apenas para lhe dar a oportunidade. Cabe a você ver se consegue aproveitá-la. Jiang Shen sorriu. Nolan é muito exigente com a atuação de seu elenco. No fim das contas, depende de você ver se consegue se tornar uma estrela de cinema de primeira linha mundial. Embora Liu Yao tenha se tornado popular com a série O Irmão de Ma Dongmei há um ano, sua popularidade permaneceu restrita ao mercado interno. Como uma estrela que acabara de entrar em cena, sua presença internacional era mínima. Foi uma grande oportunidade para ele entrar em Hollywood através da Time Curtain. Cabia a ela mesma avaliar o quão bem conseguiria atuar no papel coadjuvante. Ponto. As tarefas relacionadas ao filme foram deixadas de lado por enquanto. Durante a tarde, o Dr. Amos ligou e convidou Jiang Shen ao seu laboratório, dizendo que queria mostrar sua mais recente conquista em pesquisa. Ao chegar ao Future Building, Jiang Shen pegou o elevador até o primeiro andar. A filha do Dr. Amos abriu a porta para ele, aquela loirinha com medo de estranhos. Mas desta vez ela não voltou correndo para o pai, em vez disso, o levou para o laboratório. Talvez por Jiang Shen a visitar frequentemente, ela já estivesse habituada ao tio. Se Jiang Shen soubesse que a Loli já o via como um tio, certamente teria uma mistura de emoções. Quando Jiang Shen empurrou a porta, viu o Dr. Amos trabalhando na parte de trás do cérebro de um robô com um maçarico de solda de precisão. Amos, que pressentiu a presença de Jiang Shen, não virou a cabeça. Ele fechou a lanterna e conectou os fios à cabeça antes de começar a divagar. Quem inventou o chip de grafeno é um gênio. Instalei o Dragon Cavalry X1 no robô. Adivinhem o que aconteceu? Milian, volte para o seu quarto. A pequena Loli assentiu sensatamente. Ela jogou seus rabos de cavalo finos como Maria Chiquinhas para trás e saiu correndo do laboratório. Jiang Shen examinou a disposição do laboratório antes de se concentrar no cérebro robótico sobre a mesa. O que aconteceu? Amos digitou no teclado e inseriu alguns comandos no computador. Um robô ainda mais poderoso. Eu posso interpretar que você está falando besteira? Jiang Shen olhou para ele, sem palavras.
Mesmo sendo um observador externo, Jiang Shen sabia que usar um microchip no robô equivalia a trocar a CPU do robô, o que significava um poder computacional muito maior. Não, 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 Amos sorriu, seus olhos brilhando com entusiasmo enquanto apontava para o capacete fantasma ao lado. Coloque o capacete e experimente. Prometo que você ficará surpreso com o que verá. Jiang Shen olhou para ele com ceticismo e pegou o capacete. O Dr. Amos possuía a permissão de nível S, a mais alta da Future Technology, que incluía a conexão neural, o banco de dados de inteligência artificial, mineração submarina e outras tecnologias não públicas. Outras pessoas talvez não conseguissem abrir e modificar o Phantom, mas ele poderia redesenhar um com os equipamentos do laboratório. Mas o preço de estar um século à frente da tecnologia foi ter que viver sob a vigilância de um agente fantasma pelo resto da vida. Cada mensagem que ele envia e recebe precisa ser auditada por Jiang. Ele perdeu toda sua privacidade e liberdade. Jiang Shen não tinha medo de machucá-lo, apenas não entendia o que ele queria dizer. Viste e experimente. Amos correu animado. Jiang Shen colocou o capacete com hesitação e pressionou o botão liga, desliga. Então, ele abriu os olhos. A cena diante dele era surpreendente. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 692, Conexão neural para as pessoas do século XX. O mundo real e o mundo virtual eram definidos por uma linha tênue. Isso se tornou especialmente verdadeiro após a introdução dos capacetes de realidade virtual. Jiang Shen trouxe o trabalho de pesquisa e o artigo do Dr. Amos de volta ao Apocalipse e os entregou a Lin Lin. Lin Lin abriu seus olhos digitalizados e levou 10 minutos para digerir o conteúdo do papel, depois suspirou. Independentemente da época, sempre haverá gênios. O que você acha deste artigo? E da tecnologia? Perguntou Jiang Shen. É perfeito. Até mesmo Lin Lin, que não era exatamente conhecida por sua humildade, elogiou a tecnologia. Quanto ao que aconteceu quando Jiang Shen colocou o capacete, vamos retroceder 2 horas no tempo. Ponto. Jiang Shen abriu os olhos. Não, falando precisamente, a cabeça do robô que estava sobre a mesa abriu os olhos. Ele viu o Dr. Amos, ele próprio com o capacete, o espelho à sua frente e a si mesmo no espelho. Conexão neural. E a conexão espiritual ainda mais avançada. Não acha fascinante? Meu Deus! Sinto-me como um mago da Idade Média capaz de implantar a alma de uma pessoa em uma boneca. Isto é realmente fascinante. Poderia desativar este estado para mim? O som era produzido pelo alto-falante, e não por suas cordas vocais. Foi uma experiência mágica. Mas, mesmo assim, a sensação de vazio abaixo do pescoço o deixava extremamente desconfortável. Não se preocupe, isso não vai durar muito. Amos abriu as mãos e deu de ombros. A voz silenciou e a visão de Jiang Shen se turvou. Com a consciência retornando ao corpo, ele tirou o capacete da cabeça, jogou-o de lado e perguntou imediatamente: o que está acontecendo aqui? Devido à grande quantidade de dados que precisam ser processados, até mesmo o Dragon Calvary X1 só duraria meio minuto. Considere usar meu projeto para aumentar a eficiência do processamento, mas não é minha área de especialização. Talvez seja mais viável simplificar o código do sistema operacional para aumentar a eficiência. Amos suspirou. O Dr. Amos claramente não tinha noção do tipo de tecnologia aterradora que havia criado. Jiang Shen não tinha certeza se a tecnologia existiria no Apocalipse. Portanto, ele trouxe o trabalho de pesquisa e o artigo de Amos de volta ao Apocalipse para ver Lin Lin. Mas a resposta que recebeu o deixou ainda mais atônito. Na minha memória, essa tecnologia nem existia antes da guerra. Como você deve saber, o Comitê de Ética Científica realiza revisões técnicas de todos os institutos de pesquisa, e qualquer pesquisa que se mostre anti-humana ou que possa ser usada para ataques terroristas de baixo custo é proibida, como no caso de pesquisas com antimatéria ou humanos digitalizados. Eles são como magistrados medievais, só que a Bíblia é um valor universalmente reconhecido. Lin Lin parou um instante para pensar antes de continuar. Transcrever sua mente para uma placa de circuito obviamente violou as normas pertinentes e certamente será interrompido quando for descoberto. Claro que isso não é absoluto. Meu pai, por exemplo, começou com o apoio de um consórcio PAC e iniciou um projeto de pesquisa desumano. Talvez ele possa ser armazenado em um laboratório não público. Segundo a introdução de Lin Lin,
O princípio por trás dos resultados da pesquisa do Dr. Amos era, na verdade, muito simples. A maioria dos capacetes Phantom utilizava o computador quântico de Shin como processador, funcionando apenas como um modem para sinais neurais e elétricos. Em teoria, desde que se obtivesse o direito de acesso para alterar o sistema operacional do capacete, não seria impossível utilizar outros supercomputadores como servidores. Baseado nessa teoria, o Dr. Amos usou o chip do robô para funcionar como servidor do capacete fantasma. O capacete fantasma lê o sinal enviado pelo cérebro humano e o envia de volta para o microchip no cérebro do robô, recebendo o feedback do microchip e enviando-o de volta para o cérebro humano. Os chips comuns definitivamente não conseguem processar uma quantidade tão grande de informações, mas o ultrachip consegue. Para ser mais preciso, Dragon Cavalry X1 pode. Embora parecesse simples no papel, a execução apresentou muitas dificuldades. Por isso, o Dr. Amos recebeu elogios de Lin Lin, mesmo sem nunca tê-lo conhecido antes, justamente por causa da execução do plano. Enquanto estava no ombro do gigante, ele contemplou uma paisagem que nem mesmo o gigante jamais havia visto. Basta usar um capacete, manter a conexão de sinal e alguém pode sobreviver na forma de um robô. A única limitação era o chip ultraprocessador do Dragon Cavalry X1, que não conseguia processar dados por muito tempo. Talvez o problema seja resolvido com o lançamento do Dragon Cavalry XN. No entanto, para Jiang Shen, esse problema não representava absolutamente nada. Afinal, a diferença entre o Apocalipse e o mundo moderno era tão grande que até mesmo a eficiência de processamento de um computador doméstico comum era muito superior à do Super Chip Dragon Cavalry X1. Jiang Shen tinha plena consciência das implicações dessa tecnologia. Pessoas com deficiência, idosos e doentes terminais poderiam usar seus capacetes ou inserir seus cérebros mais diretamente no tanque cultural, desde que seus cérebros estejam intactos e que consigam viver neste mundo com seus corpos digitalizados. Contanto que o sinal seja bom, pessoas com deficiências físicas podem até ser mais saudáveis do que pessoas sem deficiência. O robô pode realizar trabalhos de alto risco e alta intensidade, mas a manipulação direta do cérebro humano confere-lhe resiliência e criatividade humanas. Robôs que conectam sua mente a seus circuitos terão um leque de aplicações muito mais amplo do que robôs que se destacam em operações repetitivas. Não apenas em áreas civis, mas também em aplicações de guerra. Imagine que um paraquedista não seja um ser humano de carne e osso, mas um guerreiro robô controlado por um jogador de capacete. Eles não temem balas, nem mesmo a própria morte. Eles poderiam devastar o campo de batalha sob a proteção de artilharia pesada. Claro, talvez um pulso eletromagnético, PEM, ou uma blindagem eletromagnética de ampla área possam causar sua falha, já que a guerra eletrônica é sua fraqueza. Talvez essa seja uma das razões pelas quais soldados de carne e osso não foram substituídos por drones nem mesmo na Terceira Guerra Mundial. É claro que a tecnologia ainda estava em seus primórdios. Estava longe de permitir que humanos controlassem robôs da mesma forma que controlam seus próprios corpos. Havia um longo caminho a percorrer. E esse caminho talvez não fosse mais curto do que o motor de dobra espacial no qual Jiang Lin ainda trabalhava. Quando Jiang Shen retornou ao mundo moderno, ele foi ver o Dr. Amos novamente e colocou 10 fichas dentro de uma caixa de metal em suas mãos. Amos olhou para Jiang Shen, intrigado. Isso é um chip superior ao Dragon Cavalry X1 em todos os aspectos. Ainda está em fase de testes, disse Jiang Shen. Fase de testes. Isso é utilizável. Por que você não experimenta? Posso garantir uma coisa. A eficiência computacional deste chip é pelo menos 10 vezes maior que a do Dragon Cavalry X1. Afinal, era um chip para o drone Reptile. Era superior tanto na tecnologia de processo de fabricação quanto no design. Estava pelo menos 10 gerações à frente dos chips de grafeno do início do século XX. Amos olhou para Jiang Shen perplexo e exclamou. Meu Deus! Quanta coisa mais você tem! Não tenho tanta coisa boa quanto Deus tem, mas ainda tenho mais. Quer saber de onde veio o chip? Jiang Shen olhou para ele com um sorriso. Amos balançou a cabeça com determinação. Não precisa. Acho que se eu souber desse segredo, provavelmente não conseguirei sair deste porão. Uma escolha sábia. Jiang Shen sorriu e não continuou com o assunto. Deu-lhe um tapinha no ombro. Se você usou todos os chips, avise a Jean e alguém lhe enviará mais. Confio em você.
Também acredito que essa tecnologia mudará o mundo. Um Horror Post-Apocalíptico capítulo 693, véspera de Natal e vodka. Felizmente, Jiang Shen saiu para que a Esa pudesse terminar a decoração antes da véspera de Natal. Se ele estivesse por perto para fazer bagunça, talvez a decoração só estivesse pronta na manhã seguinte. Durante a noite, Natasha e Xiaxilu apareceram na casa de Jiang Shen ao mesmo tempo. Meus pais não comemoram o Natal. E, bem, é feriado no trabalho e eu não tenho nada para fazer. Por isso, estou aqui, disse Xiaxilu, constrangida, na porta, com presentes nas mãos. Não olhe para mim, não tenho nada comigo. Se não confia em mim, procure você mesma. Natasha ergueu as sobrancelhas para a Esa, totalmente em alerta. Graças à visita das duas meninas, a mansão vazia ganhou mais vida. Normalmente, apenas a Esa e Jiang Shen ficavam lá, e os dois eram do tipo quieto, portanto a enorme mansão estava sempre silenciosa. Já Xiaxilu não era tão séria quando não estava trabalhando, mas também não era do tipo falante. Por sorte, Natasha estava lá. Embora sua atitude despreocupada não combine muito bem com a Esa, ela era, afinal, uma ótima pessoa. Na mesa havia peru assado dourado, bolo de frutas com morango e manga, marzipan, torta de maçã, molho de cranberry. Só de olhar já dava água na boca. Os quatro sentaram-se à mesa, conversaram e comeram. Quando terminaram de comer metade do peru, Natasha virou a cabeça de repente e correu para a cozinha. Em seguida, voltou com uma garrafa de bebida alcoólica. Jiang Shen viu a garrafa e suas sobrancelhas se contraíram em sinal de dor. A diva vodka, conhecida como a vodka mais atraente do mundo, tem seu preço entre 100 mil e $1 milhão americanos, dependendo do nível de luxo da embalagem, do ano de produção e do local de fabricação. O processo de destilação também é extremamente sofisticado. Primeiro, a vodka é filtrada com gelo, depois com carvão de bétula nórdica e, por fim, através de pedras preciosas e semi-preciosas, em um processo conhecido como tripla destilação. E a reluzente varinha de cristal Swarovski erguida no centro da garrafa indicava que esta garrafa pertencia claramente à categoria de $1 milhão. A garrafa foi um presente de Carmen Rothschild, mas Jiang Shen não quis mostrá-la durante a festa, preferindo guardá-la como item de coleção na geladeira. Não era por causa do dinheiro, mas sim pela dificuldade em se conseguir uma. A festa de Natal na Rússia é uma festa de vodka. Quer um shot? Natasha abriu a garrafa e o ambiente se encheu com um aroma intenso de álcool. O que o Natal tem a ver com bebida? Zombou Jiang Shen. Apesar do seu desprezo, ele ainda assim estendeu a sua taça. Ah, de nada. Natasha sorriu e serviu uma dose para todos. Não ache estranho dizer sempre seja bem-vindo ao dono da garrafa. Jiang Shen aspirou o rico aroma de bétula e tomou um gole. Quando o álcool doce desceu por sua garganta, seus olhos brilharam. Excelente. Ponto U. Ótimo. Ele não conseguiu notar a diferença entre isso e o Baijiu. Pelo contrário, Natasha terminou a xícara como se estivesse bebendo água e serviu-se de outra xícara. Jiang Shen aprendeu imediatamente. A vodka não era algo que se saboreava, mas sim algo que se virava de uma vez. Mas então, porque era vendido ao mesmo preço do vinho. Enquanto praguejava mentalmente, Jiang Shen ergueu a xícara, pedindo a Natasha que lhe servisse outra. A Esa olhou para a xícara à sua frente com hesitação. Embora seguisse a crença não religiosa de Jiang Shen, ela ainda se mantinha cautelosa com o álcool. O álcool transparente era como os olhos do diabo, imaculados, mas repletos de luxúria. Mas quando viu Natasha beber e observar seu olhar provocativo, a garota não aguentou mais. Só diante de Jiang Shen ela não queria mais perder, especialmente para Natasha, que era do mesmo tipo. Portanto, a Esa segurou a xícara impassível, suportou o cheiro forte de álcool e virou a bebida de uma vez. A sensação de queimação desceu de sua garganta até o estômago. Era a primeira vez que ela bebia álcool com uma porcentagem tão alta e as lágrimas quase brotaram de seus olhos. Xiaxilu cobriu a boca e deu uma risadinha. Natasha, que a viu fingindo ser durona, caiu na gargalhada. Tosse, tosse, tosse. Natasha não conseguiu mais conter a tosse. Ela segurou a garganta ardendo e correu para a cozinha. Jiang Shen encarou Natasha, enquanto esta fingia inocência, revirando os olhos. Ela não demonstrava nenhum arrependimento. Quando a Esa voltou para a mesa, ela não tocou mais na bebida alcoólica.
Independentemente de como Natasha provocou, ela simplesmente a ignorou. Todos têm suas fraquezas. A pequena interrupção não afetou o clima à mesa, pelo contrário, aproximou ainda mais as quatro. O ditado de que três mulheres formam um grande espetáculo pareceu-me verdadeiro, e foi a primeira vez que Jiang Shi o presenciou. Até mesmo a reservada Yes e a distante Xia Xiu começaram a conversar sob o clima tenso. Para surpresa de todos, eles compartilhavam um interesse semelhante. Roupas. Infelizmente, Jiang Shen não sabia absolutamente nada disso. Portanto, ficou perplexo ao perceber que era o excluído, incapaz de participar da conversa. Mas, como estava bebendo enquanto observava as três beldades conversando, foi uma experiência deliciosa. Natasha foi quem mais se divertiu bebendo. Depois de alguns goles de vodka, seus cabelos loiros grudaram na testa por causa das gotas de suor transparentes. Sua blusa branca começou a manchar, revelando o sutiã por baixo. Jiang Shen, sentado à sua frente, não sabia para onde olhar. A tolerância de Xia Xiu ao álcool era apenas mediana. Depois de ter ficado bêbada na última reunião da empresa, ela decidiu beber com mais cautela. Sempre que bebia, limitava-se a, no máximo, 3 doses. Mas, por algum motivo, hoje, talvez por causa do clima, ou talvez porque as bebidas alcoólicas que Natasha pegou na geladeira de Jiang Shen fossem absurdamente caras, ela resolveu tomar mais alguns drinks. Em contraste com a ousadia de Natasha, os gestos de Xia Xiu eram adornados com a elegância de uma beleza oriental. As pupilas, embriagadas pelo álcool, lançavam uma névoa cintilante, e o rubor em seu rosto era ainda mais intenso. Mesmo mantendo-se recatada, ela era encantadora. Para ser sincero, olhando para as três beldades à sua frente, Jiang Shen, que já estava um tanto embriagado, quase não conseguiu se conter. Ele simplesmente não resistiu e continuou bebendo, um gole após o outro, mas não sabia se beber naquele momento seria de alguma ajuda. Quando o relógio bateu meia-noite, ninguém mais tinha energia para cantar músicas de Natal. Por fim, com exceção de Aesa, as três estavam com a cabeça sobre a mesa. A garota suspirou impotente e limpou a bagunça sozinha antes de levar Xia Xiu e Natasha para os quartos de hóspedes. Aesa teve bastante trabalho para mover Natasha. Enquanto a carregava, Natasha beijou. A garota tímida corou instantaneamente e jogou Natasha na cama, furiosa. Em seguida, jogou um cobertor sobre ela antes de sair correndo do quarto. O próximo foi Jiang Shen. Aesa o colocou delicadamente sobre o ombro. Ela sentiu o calor atrás das nádegas e a respiração quente sussurrando em seu ouvido. Seu rosto estava ainda mais quente do que quando bebia álcool. Quando subiram as escadas, ela não foi para o quarto. Em vez disso, foi diretamente para o banheiro no final do corredor. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 694, o presente de Natal de 8 bilhões de dólares. Enquanto Jiang Shen e as garotas estavam completamente embriagados, Wall Street, em todo o planeta, vivenciava um dia agradável. Investidores se reuniam na bolsa de valores, e sorrisos radiantes estampavam os rostos de todos. E, como era de se esperar, todos os felizes receberam um presente de Natal antecipado. Eles compraram as ações da Yingtai Freshwater. Embora o telefone pudesse ser usado para acompanhar as cotações da bolsa de valores em tempo real, os mais sortudos queriam estar presentes para vivenciar aquele momento emocionante. Finalmente, na estreia tão aguardada pelos investidores, o logotipo e o nome da Yingtai Freshwater apareceram no telão, sinalizando sua abertura de capital. Com a BCT Consortium a gerir a oferta pública inicial, IPO, o caminho da Yingtai Freshwater para se tornar uma empresa de capital aberto foi muito mais tranquilo do que o esperado. Com uma capitalização de mercado total de 7,14 mil milhões de dólares, a Yingtai Freshwater emitiu 50 milhões de ações a 20 dólares cada, com uma capitalização de mercado em circulação de 1 mil milhões de dólares, representando 14% do capital social total. No instante inicial, o volume ficou completamente mudo por um segundo. Os preços de listagem dispararam, o preço das ações subiu 2%, chegando diretamente aos $20,4, antes mesmo do aumento do volume de negociações. Ajustes de curto prazo e a dificuldade em conter a alta das ações levaram muitos investidores ao êxtase. Os pedidos de fornecimento de água doce da Arábia Saudita,
que totalizam mais de 400 milhões de dólares americanos por ano, além das negociações em andamento para o fornecimento de água doce nos Emirados Árabes Unidos, criam um cenário positivo e favorável. Nesse contexto, seria difícil que o preço das ações da Yngwie Freshwater se mantivesse baixo. Por ser véspera de Natal, a Bolsa de Valores encerrou suas atividades às 13 horas, horário padrão do leste do ZEUA, com 3 horas de antecedência. Enquanto os investidores ainda tentavam sair do prédio da Bolsa, as ações da Yngwie Freshwater fecharam aos $23,4. A alta de 17% no primeiro dia foi definitivamente um milagre na história do mercado. É importante mencionar que, independentemente da intensidade das oscilações ou de qualquer outro fator, com exceção da Bolsa de Valores de Xangai, considerada a mais regulamentada do mundo, qualquer nova emissão de ações provavelmente sofreria uma queda acentuada. Além do mercado de Xangai, esse fenômeno se repetia globalmente, especialmente no caso da Nasdaq. Pense em quando a SEC investiu na Blackstone, pense no Alibaba original e depois pense nos últimos anos. Se você tivesse comprado ações do Facebook, Zynga ou Groupon na época da abertura de capital, nos 2 primeiros anos você provavelmente teria perdido bastante dinheiro. O valor de mercado ultrapassou os 6 bilhões de dólares americanos sem surpresa. Depois ultrapassou a marca de 8 bilhões e caminhou em direção aos 9 bilhões. Para colocar em outra perspectiva, enquanto a IESA ajudava Jiang Shen a tomar banho, seu patrimônio aumentou em mais de 6 bilhões de dólares americanos. No entanto, foi somente na manhã seguinte, quando Jiang Shen despertou do sono e olhou para o celular, que ele descobriu esse fato. Mesmo que seu patrimônio já ultrapassasse os 100 bilhões, suas sobrancelhas ainda se contraíam. Não é de admirar que tantas empresas de tenham feito de tudo para entrar no mercado de Wall Street, a velocidade com que geravam lucro era absurda. Após o Natal, o Ano Novo Lunar chegaria em 1 mês e meio. O clima festivo nas ruas não diminuiu nem um pouco. Muitas lojas optaram por manter as decorações natalinas até poucos dias antes, substituindo-as por mensagens de felicitações e versos do Ano Novo Lunar. Essa cena pode ser considerada exclusiva de Xin. Isso destacou a inclusão cultural deste país. Após o Natal, a onda de imigração voltou a atingir o país. A imigração não era novidade para esta ilha de crescimento econômico acelerado. O círculo cultural e o governo frouxo eram particularmente atraentes para o povo Han. Em dezembro, a população de Xin havia ultrapassado a marca de 150 mil habitantes e caminhava para os 200 mil sem perder o ritmo. Ao caminhar pela Ilha de Couro, era impossível associá-la à pequena vila de pescadores que era 2 anos atrás. A única coisa que surpreendeu Jiang Shen foi que a origem dessa onda de imigração não era da etnia Han, mas da Europa. E entre os imigrantes, a maioria era de alemães. Há algum tempo, ele estava ocupado e, por isso, não prestava muita atenção às notícias internacionais. Parecia que algo grande e inesperado havia acontecido em algum lugar que ele desconhecia. Após telefonar para Shelley, que estava estudando em Frankfurt, e depois de confirmar a segurança de seu irmão e irmã, Jiang Shen também perguntou sobre a situação em Frankfurt. Segundo Shelley, desde o ataque do ano passado, os espíritos patrióticos finalmente despertaram. Frankfurt passou por uma série de acontecimentos, como as eleições antecipadas que resultaram na renúncia de seu líder e na ascensão do partido Nova Escolha ao poder. O consórcio europeu também anunciou, em novembro, a fundação da Fundação de Auxílio aos Refugiados, que declarou que iria acomodar adequadamente os refugiados, construindo centenas de campos de refugiados nas florestas ao sul da região de Alta, no extremo norte da Noruega e na Finlândia. Naturalmente, a Noruega e a Finlândia receberão uma quantia em dinheiro anualmente como compensação, e o dinheiro será pago pelo Fundo de Auxílio. O acolhimento dos refugiados não foi tão tranquilo quanto se imaginava. Ninguém queria ser enviado para florestas frias, preferiam ficar nas ruas. Pelo menos nas ruas era mais quente. Incitada pelos extremistas que se infiltravam entre os refugiados, toda a Europa estava agora em um caos. Protesto, motim, resistência e repressão. A única diferença foi que a União Europeia estava extremamente unida nesta questão, algo raro de se ver. Ao ouvir a notícia, Jiang Shen apenas balançou a cabeça negativamente. Felizmente, estando em um ponto de divergência na história, Rothschild tomou uma atitude. A situação o fez lembrar da festa que ofereceu na ilha Hot Spring,
onde Carmen Rothschild, infelizmente, não pôde comparecer devido a conflitos de agenda. Contudo, ele enviou seu mordomo com um presente como pedido de desculpas. Agora, olhando para trás, ele de fato estava tramando algo. Mas mesmo que Jiang Shen soubesse disso, ele não tinha interesse em se preocupar com o caos do outro lado do planeta. Os minerais do grupo BHP estavam todos no exterior. Não importava o quão caótica estivesse a Europa, a cooperação com a futura Mining não seria afetada. E, do ponto de vista puramente comercial, essa onda migratória ainda era favorável para a China. Em particular, a maioria dos imigrantes da Alemanha possui um nível de escolaridade relativamente alto e supriria a demanda do país por professores, médicos e profissionais qualificados. O único elemento problemático foi que a chegada de um grande número de imigrantes e turistas levou a uma crescente superlotação das Ilhas Panu. Embora a urbanização nos últimos 2 anos tenha melhorado o problema da escassez de terrenos residenciais, com o fluxo contínuo de imigrantes, a questão de como transformar áreas residenciais de alta densidade sem sacrificar a paisagem ecológica tornou-se um grande desafio para as agências de construção urbana. Atualmente, por iniciativa de Jiang Shen, o Palácio Presidencial endureceu temporariamente sua política de imigração. Zhang Yaping compareceu perante a imprensa e prometeu àqueles que apresentaram pedidos de imigração que as políticas de imigração e a emissão de vistos de trabalho seriam flexibilizadas após a conclusão do projeto Penglai. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.